Eu fiz esse seminário num país chamado Letônia, um país muito frio, e logo quando eu cheguei, foi quando o inverno estava acabando. E aí, quando acaba o inverno, muitas igrejas elas voltam a abrir, por conta do gelo, fica um clima muito suportável, né? Então as pessoas elas não conseguem às vezes chegar na igreja. Então, às vezes, em algumas igrejas, durante 3 meses, elas precisam fechar as portas por conta do clima, né? Então, hoje a gente teve essa chuva que é atípica, né? Mas mesmo assim, muitos de nós não conseguiram chegar aqui. Então, que privilégio, né? A gente poder morar num país como esse, onde mesmo com essa chuva a gente consegue chegar na casa do Senhor. A gente não precisa esperar 3 meses para poder vir para a casa de Deus, né? Fernando, conseguiu colocar as imagens? Não tem problema não, vamos lá. Eu fiz uma apresentação, mas eu não trouxe o cabo, tá, igreja? Me desculpa, me perdoa. Eu não trouxe o cabo, me perdoa. Eu vou começar aqui com o livro de Mateus. Eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 28 do livro de Mateus. Eu vou ler o versículo 18 e 20. Capítulo 28 de Mateus, versículo 18 e 20. Ótimo. Tá bom, vou ler. Não, tá ótimo. Vou ler aqui, tá, igreja? Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Eu vou orar novamente aqui para a leitura da palavra que a gente fez. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo com essa chuva, Pai, Senhor, a gente conseguiu chegar aqui na igreja, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, Senhor, porque nós podemos cultuar o Senhor, Pai. Senhor, que através dessa palavra o Senhor venha falar com a gente, Pai, Senhor, que venha com uma boa semente no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor falando agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, igreja. Eu queria primeiro falar sobre esse versículo que a gente leu, né? E falar sobre essa parte que fala no início: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tive a oportunidade no ano passado de fazer esse seminário da Jucum. Eu resolvi fazer esse seminário na Letônia, porque há um tempo atrás eu recebi um sorteio no meu trabalho de realizar uma viagem, e aí eu peguei esse valor da passagem e eu ia utilizar para poder conhecer a Europa. Estava tudo pago, eu tinha 2 anos ainda para essa viagem, eu fui juntando dinheiro, fui planejando tudo. E aí, quando chegou o dia de embarcar, eu precisava fazer um teste de Covid, e aí nesse teste de Covid ele deu positivo. Então eu não consegui embarcar nesse voo e eu perdi tudo dessa viagem. Para mim foi muito difícil, porque quando começou a pandemia, o meu trabalho foi decretado como serviço essencial. Então todos os dias eu ia trabalhar durante a pandemia no centro do Rio de Janeiro, pegava ônibus lotado, pegava metrô lotado. E em 2 anos eu nunca peguei Covid, nunca tive nenhum sintoma de Covid. Mas no dia que eu fui embarcar no voo para realizar o meu sonho, o meu teste deu positivo. Então aquilo foi muito difícil para mim. Eu fiquei pensando: olha, eu tenho o sonho de um dia conhecer a Europa, mas eu acho que isso nunca vai ser possível, porque nesse momento eu estava conseguindo chegar próximo desse sonho, porque eu tinha ganhado um sorteio de trabalho no valor da passagem aérea. Então eu sonhava, mas não achava que seria possível dentro da minha realidade financeira, dentro da realidade da minha casa. E eu continuei trabalhando. Eu tinha um trabalho que tinha um salário muito confortável para a minha idade. Eu consegui concluir a minha faculdade. E aí, no momento que eu consegui concluir a minha faculdade, eu comecei a ter esse mesmo sonho que o pastor teve de realizar esse seminário da Jucum. E eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha esse curso na Letônia em português. Eu fiquei animado, fiz o meu processo de inscrição. Eu fui fazer uma entrevista, porque a diretora de lá era uma brasileira, então ela conseguiu falar comigo. E ela estava me explicando que
curso, ele era em inglês, ele não era em português. No dia que eu fiz a inscrição no site, tinha um erro. E aí, por conta disso, só aparecia lá português, mas o curso era em inglês. E eu não tinha inglês. E aí eu fiquei um pouco desanimado, ela me orientou que tinha outros lugares aqui no Brasil onde eu poderia fazer esse mesmo seminário. Só que eu tinha esse sonho, né, de ir para lá, eu cheguei muito perto, né, por conta dessa viagem. E eu comecei a orar com o Senhor e eu vi que realmente se eu fosse para um lugar como esse, onde não fala a minha língua, onde não fala o meu idioma, eu ia viver uma experiência de realmente depender do Senhor, de não depender daquilo que eu sei, daquilo que eu poderia construir de relacionamento, mas realmente depender do Senhor. Então eu decidi arriscar e falei com ela, não, eu quero fazer o curso na Letônia mesmo sendo em inglês. Ela se assustou, não esperava que eu tivesse esse interesse ainda. Ela explicou, né, que quando você faz um curso da Jocum, você precisa levantar os recursos por conta própria, e eu levantaria esses recursos e correria o risco de terminar o curso sem talvez entender as aulas, né, porque eu não tinha o inglês. E eu fui para a Letônia. O processo de ida foi muito complicado no aeroporto, porque eu passei por muitas situações pelo fato de não saber inglês. Eu passei muito perto de perder os voos, porque eu entrei em situações assim no aeroporto que isso foram coisas inexplicáveis. Assim. Eu vou só contar uma para você ter uma ideia. Teve um momento em que eu fui passar pelo posto de imigração e faltava 30 minutos para eu poder entrar no meu voo. E quando eu entrei nessa fila de imigração, era 2 horas para você poder chegar até o balcão. Eu tentei conversar com segurança, explicando a minha situação, falando que eu tinha um voo que tinha sido cancelado, então por isso que eu estava tentando passar ali. Só que ele falou, olha, a responsabilidade sua, você precisava ter calculado o segundo voo com horário suficiente para você poder passar no posto de imigração. E aquilo daí eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou voltar para o Brasil e minha família vai ficar envergonhada, meus amigos vão pensar, nossa, ele saiu daqui determinado a fazer o seminário e não conseguiu nem chegar lá. E nesse momento eu orei com o Senhor e falei, Senhor, olha, eu sei que desde que eu perdi o meu pai alguns anos atrás, o Senhor tem sido meu pai, graças a Deus ele tem provido muitas coisas, ele realmente tem sido presente na minha vida. Só que muitas das vezes a gente tem que respeitar o tempo de Deus, né? Às vezes a gente ora por alguma coisa, a gente precisa respeitar o tempo dele. Só que nessa situação eu precisava do socorro naquele momento, né? Então eu olhei para o Senhor e falei, Deus, por favor, eu preciso do Senhor agora. E depois que eu fiz essa oração, eu estava próximo assim, do balcão, porque eu estava fora da fila, e o rapaz estava no meu passaporte explicando a situação, e uma das pessoas que estavam no balcão começou a brigar com a funcionária do aeroporto, porque ele teve o visto dele negado. E ele começou a brigar, e nesse momento, parecia aqueles filmes onde desce aqueles policiais de teto, o pessoal da equipe da SWAT, porque uma pessoa estava se exaltando no aeroporto, então veio toda aquela equipe policial, conteu o rapaz. Nesse momento que a equipe veio conter o rapaz, o segurança que estava falando para mim que a culpa era minha, que eu não ia conseguir passar, ele pegou meu passaporte e colocou no balcão. E aí, para fazer esse processo de imigração, você faz uma entrevista, você precisa mostrar que você tem dinheiro suficiente para estar na Europa, quando você vai voltar. Devido à situação, eu não passei por esse processo, o rapaz simplesmente carimbou e me deu o passaporte para poder continuar a minha viagem. Né? Eu passei naquele portão, achei que estava tudo resolvido, e aí eu me deparei que para eu chegar ainda no terminal eu precisava andar muito. E aí quando eu fui se aproximando do portão do embarque, era um corredor muito grande, devia ter em torno de quase 1 quilômetro de esteira. E eu precisava correr para poder chegar no voo, né? E aí eu corria naquela esteira, o aeroporto é muito grande, era o aeroporto da França, né? Era uma esteira, e assim, não tinha necessidade de correr, porque a pessoa fica parada na esteira e a esteira vai caminhando. Só que devido ao horário eu precisava correr. E eu corri para não perder o voo. Quando eu cheguei na porta do meu avião, os policiais não entenderam por que tinha uma pessoa correndo na esteira do aeroporto. Então eles me levaram para fazer o teste de drogas, porque eu estava suando, né? Eles não estavam compreendendo por que uma pessoa ia correndo na esteira do aeroporto. E aí eu fiz o teste lá de drogas, eles viram que não tinham nada e tal, e aí de fato eu consegui chegar no portão do embarque. Eu tentei explicar minha situação para o rapaz que eu tinha que entrar naquele voo, só que eu não tinha inglês, irmão. Então assim, era tudo muito complicado. Eu tentava falar do meu jeito, mas eu estava falando em línguas, assim, porque eu tentava falar com ele e ele não entendia, ficava uma coisa assim incompreensível, né?
E aí ele me explicou que eu entendi algumas palavras, mas eu entendi que eu tinha que ser o último a entrar no voo. Não sei porquê, mas eu deixei para ficar por último. Quando o outro funcionário viu que eu estava ficando muito atrás, ele me chamou, viu que era uma responsabilidade da companhia, eles cancelaram o voo, então eles tinham a obrigação de me colocar naquele voo. Então ele falou, não, pega aqui as coisas, vai entrar no voo. Eu entrei naquela passarela do aeroporto, né, para entrar no avião. Na hora que eu fui entrar no avião, eles fecharam a porta. Só deu tempo de eu olhar para trás. Quando eu olhei para trás, os funcionários ficaram desesperados. Eles ficaram, meu Deus, era culpa nossa, a gente tinha que entrar nesse voo. Eu vi eles ligando pro piloto, né, que estava dentro do avião. E ele falou que deu para eu vir na porta, que ele estava fazendo apenas um teste. Aí ele abriu a porta, eu consegui entrar no avião. E aí eu consegui pegar poder chegar próximo da Letônia. Eu fiz uma parada antes. Eu desci em outro aeroporto na Noruega, antes de ir para a Letônia. E aí eu ainda tinha um tempo maior, né, de descanso. Eu consegui chegar em frente ao portão de embarque, ficava esperando lá por 2 horas, muito calmo. E aí nessa situação chegou uma mulher sentou do meu lado e começou a falar comigo, olha, o voo, ele é aqui, sendo que era o mesmo portão que eu e o voo dela era diferente. E aí eu estava falando com ela, eu falei assim, olha, o seu voo não é aqui é o meu voo, o seu voo é em outro portão. E aí ela insistindo nisso, não, meu voo é aqui, meu voo é aqui. E aí eu tentei falar, eu falei assim, olha, eu não consigo falar inglês, eu não sei inglês, então eu não consigo falar mais coisa com você, né? Ela ficou me olhando assim, me encarando. Aí eu não entendi, eu falei, gente, será que eu falei alguma palavra errada? Será que eu xinguei ela, falei alguma coisa assim? E ela falou comigo, ela falou, rapaz, eu estou falando português com você. Eu não tinha me dado conta, eu era portuguesa, só que eu estava tão aflito com a situação que aconteceu no aeroporto anterior, que eu não tinha me dado conta que eu estava conversando português com ela. E aí eu pedi desculpa e tal, ela entendeu, ela viu que realmente o voo dela tinha sido cancelado e ela foi para outro voo, né? Então, assim, só para chegar na Letônia já foi um desafio, devido à situação, né, do meu interesse em fazer o curso. A escola da Jogo providenciou um tradutor, teve um tradutor que ficou comigo lá no curso, mas na minha segunda semana de aula, eu tive um professor militar e ele se incomodava muito com a tradução, porque precisa ficar interrompendo, né? Você fala meia frase, o tradutor fala outra, meia frase, o tradutor fala outra. Ele chegou para mim e falou assim, Lucas, você pode usar o tradutor até o final do curso, mas se você usar o tradutor, você vai terminar o curso precisando do tradutor. Se você tentar tirar o tradutor, vai ser um desafio para você, mas talvez você termine o curso falando inglês. E aí eu falei, não, tá bom, vou tentar arriscar, vou tentar tirar o inglês. E aí foi um processo de começar a tentar aprender inglês enquanto eu estava fazendo meu seminário, né? E nesse processo de aprender inglês, eu passei por muitas situações, porque a cultura do europeu é uma pessoa que é muito fria, ela preza muito por falar aquilo que ela está sentindo, o que ela está pensando, ela não tem muita empatia, sabe? Então ela não se preocupa com como você vai receber a mensagem. Então nesse processo de aprendizado era muito comum, várias vezes eu estava falando, tentando falar inglês, a pessoa me interromper enquanto eu falava e falar, por favor, não fala comigo, você fala muito errado. E aí eu ia para o meu quarto, chorava, ficava pensando, meu Deus do céu, cara, as pessoas não têm coração, não conseguem se colocar no lugar que eu estou aprendendo e tal. E eu achava que às vezes era uma coisa de uma pessoa que estava perseguindo, mas não, era 1, 2, 3, 4 pessoas que faziam isso e eu via que era natural deles. E aí nesse processo eu entendi assim, olha, eu fico aqui no meu quarto chorando, eu fico triste pela forma que eles são, ou então eu uso isso para eu poder aprender inglês. E aí eu comecei